Olá a todas, a todos e a todos. Eu sou o Pedro e este é o canal Pedro nas Entrelinhas. Sejam todos bem-vindos. Ora, muito bem, eu antes de começar com o conteúdo do vídeo de hoje, propriamente dito, eu quero deixar aqui um alerta para que vocês possam eventualmente subscrever o canal para ajudar-me a fazê-lo crescer, que ponham um like neste vídeo e também que o partilhem com os vossos amigos ou com as pessoas que vocês acreditem que possam ter interesse no conteúdo do vídeo. Além disso, vou desde já deixar aqui uma palavra de aviso, porque no fim deste vídeo eu vou deixar uma boa surpresa, vou partilhar uma boa surpresa com vocês. Uma notícia ótima. Portanto, se vocês conseguirem aturar-me até ao final deste vídeo, vão ser recompensados com uma surpresa muito boa que eu tenho para partilhar. Bem, vamos começar com o conteúdo de hoje, porque eu não quero perder muito tempo nem tornar o vídeo demasiadamente longo. Eu hoje, antes de começar com a parte prática, que tenho a intenção de o fazer, quero mesmo começar com a parte prática das nossas, digamos, lições. Antes de começar, quero dar algumas informações teóricas muito superficiais, que é para não tornar o vídeo muito maçador. A primeira coisa que eu queria partilhar com vocês era informação sobre diferentes tipos de fibras que nós podemos utilizar para fazer crochê. Nós podemos dividir os tipos de fibras basicamente em dois, sendo as fibras naturais por um lado e as fibras sintéticas pelo outro lado. As fibras naturais podem ser subdivididas entre animais e vegetais. As fibras animais incluem diferentes tipos de lã, como a lã de ovelha, a lã merino, a lã angorá, pelo de coelho, pelo de cão inclusivamente, pelo de lama, etc. Crina de cavalo, todos esses pelos, todas estas fibras são fibras de origem animal. Também temos as fibras animais, como por exemplo a seda, okay? Que não é um pelo propriamente dito, é uma segregação, uma glandular, basicamente. A seda também é uma fibra animal. As fibras vegetais podem incluir o linho, o algodão, o cânhamo, a juta, tantas fibras de origem vegetal que nós podemos ter. No que diz respeito às fibras sintéticas, nós temos uma larguíssima variedade. Nós podemos ter desde nylon, poliéster, polipropileno, sei lá, imensas fibras de coisa. Isto, por exemplo, isto aqui é acrílico, portanto existem imensas fibras que são sintéticas. A diferença entre as fibras sintéticas e as fibras naturais são muitas. Desde já o preço, as fibras naturais são muito mais caras do que as fibras sintéticas. E depois cada fibra individualmente tem uma qualidade ou tem várias qualidades, vários benefícios, digamos assim, em relação a outras. Por exemplo, as fibras podem ser mais duradouras ou menos duradouras, podem ser mais ou menos flexíveis, podem segurar melhor as cores, captar melhor as cores umas do que outras. Podem, por exemplo, ter qualidades térmicas diferentes umas das outras, podem ser mais ou menos transpiráveis, podem ser mais ou menos hipoalergénicas. Cada fibra tem uma qualidade ou tem qualidades específicas. Por isso, eu não vou estar aqui a enumerar quais é que são as melhores qualidades e as piores qualidades, ou quais é que são as qualidades individualmente para cada fibra. O que eu convido vocês a fazerem é, se daqui a uns tempos vocês se sentirem capacitados para trabalhar individualmente e fazer as vossas próprias peças em crochê, procurem, façam uma pesquisa no Google sobre características do algodão, características da seda, características da lã, características do acrílico, para vocês poderem fazer a escolha adequada de acordo com a peça que vocês querem produzir. Ok? Além dos tipos de fibras, que eu abordei aqui de forma muito superficial, queria falar do tipo de espessura de fibras que nós podemos ter. Nós, como vocês sabem, podemos ter diferentes espessuras de acordo com o fio que nós vamos utilizar para fazer crochê.
Toda a gente está acostumada a ver, por exemplo, aquela linha muito fininha que serve para fazer trabalhos super delicados, fazer renda propriamente dita, ok? De acordo com a categorização da espessura das fibras, nós podemos ter fibras que vão desde o número 0 ao número 7. Portanto, 8 níveis de espessura. O 0 é exatamente essa que eu estava a falar agora, aquela que dá para fazer renda, que é muito fina, muito delicada, que dá para fazer trabalhos muito pormenorizados, ok? E que é preciso ter uma vista de super-homem para poder trabalhar com aquele tipo de linha. E uma paciência igualmente poderosa. Depois nós temos a fibra número 1, que é a super fina, a fibra número 2, que é fina, a fibra número 3, que é ligeira, a fibra número 4, que é média, a fibra 5, que é grossa, a 6, que é muito grossa, e a 7, que é jumbo. Okay? Eu tenho aqui alguns exemplos de fibras para vos mostrar de diferentes grossuras. Por exemplo, nós temos aqui um novelo de algodão, 100% algodão, e se vocês forem verificar aqui no rótulo, deixa cá ver se eu consigo mostrar-vos, não sei se conseguem ver, aqui nesta zona do rótulo, não está a focar muito bem, mas pronto, está um número 1, quer dizer que esta é uma fibra fina. E se vocês virem aqui no meu dedo, vejam mais ou menos qual é que é a espessura, tentem ver qual é que é a espessura de uma fibra fina, ok? Isto é uma fibra de nível 1, de tamanho 1. Tenho aqui, não tenho nenhuma 2, mas tenho aqui uma 3. Isto é um novelo de acrílico. Se vocês repararem e se conseguirem ver aqui no ecrã, tem aqui uma espessura de nível 3. Além disso, também tem o nível, o tamanho de agulha que é recomendado para este tipo de material. Para este tipo de material é recomendado uma agulha entre os 4 e os 5 milímetros. Okay? E vamos ver aqui, esta é uma fibra de tamanho 3. Vou fazer assim, vou colocar a 1 e a 3 lado a lado para que vocês possam ter uma noção da grossura de cada uma destas fibras. Esta é algodão, esta aqui é acrílico, mas vejam só a diferença entre o número 1 e o número 3. Esta é uma fibra acrílica também e é uma fibra com o número 4. Ok? Temos aqui uma claramente mais espessa, que é de nível 5. Aqui, nível 5. E temos uma fibra de nível 6. Vejam, reparem bem a diferença de grossura entre esta e as outras. Nível 6. Nível 7 não tenho nenhuma, nunca trabalhei com nenhuma fibra, nenhuma lã ou fibra sintética de nível 7, de grossura 7, nunca calhou. Pronto. E aqui está. Agora, de acordo com tudo isto, de acordo com todas as grossuras possíveis das fibras que nós podemos trabalhar, surge a pergunta, então como é que nós podemos escolher qual é que é a agulha adequada para cada uma das grossuras das fibras que nós temos à nossa disposição? O que eu vos vou dizer simplesmente é, não existe uma regra. Não podemos dizer que para uma fibra, para uma lã de tipo 1, a grossura da agulha adequada seja X milímetros, que para a grossura 3 seja de Y milímetros. Aliás, eu acabei de vos mostrar que para esta de nível 3 o recomendado era uma agulha de crochê entre 4 e 5, quer dizer que vocês podem ter 4, 4.25, 4.5, 4.75 e 5. Têm uma variedade de agulhas à vossa escolha, de grossura à vossa escolha, para fazer o trabalho que vocês quiserem. Essencialmente, a escolha da agulha adequada tem que ver com a vossa intenção. Eu vou-vos mostrar muito simplesmente uns exemplos de como a escolha da agulha é importante para o trabalho que vocês querem produzir. Por exemplo, eu tenho aqui uma amostra feita com aquele produto com grossura 3. Esta amostra aqui foi feita com uma agulha de 3,5 milímetros. Eu vou aproximar daqui e se vocês repararem, este material, que ali recomendava uma agulha de 4 a 5, eu fiz esta amostra com uma de 3,5.
3,5 milímetros. E repara, a amostra é razoavelmente densa, não se notam buracos aqui, estes buracos entre os pontos não são muito definidos. Aliás, a amostra sim é definida porque é densa, mas não se nota com muita clareza os buracos entre os pontos. Além disso, se vocês tocassem nesta amostra, verificariam que o caimento dela é pouco flexível, um pouco mais rígido, ok? Porque uma agulha mais pequena produz resultados mais condensados, mais rígidos, mais apertados, digamos assim. Isto é um exemplo de uma agulha de 3,5 milímetros. Se compararmos com uma agulha de 4,5 milímetros, a primeira diferença que nós reparamos é que existe uma diferença de tamanho. A 3,5 acaba por ser mais pequena do que a de 4,5. Além disso, se vocês repararem, vou aproximar, já se nota algum espaçamento entre pontos, porque reparem como já deixa passar a luz. Okay? Enquanto que esta praticamente é tão densa que não se vê através dela, não se vê entre os pontos, a luz praticamente não passa. Esta aqui já tem um espaçamento que permite ver através da amostra. Okay? Portanto, quanto mais vai crescendo a grossura da agulha, maior vai ficando a amostra, mais laça vai ficando a amostra, mais flexível ou maleável se vai tornando. E agora vou-vos mostrar o exemplo extremo, que é com uma agulha de 5,5 milímetros. Reparem no espaçamento entre os pontos, nota-se perfeitamente que há algo por detrás, nota-se que há um espaçamento entre os diferentes pontos, e se vocês conseguissem mexer nela, nesta amostra, verificariam que, comparativamente com a amostra feita com uma agulha de 3,5, esta aqui é muito mais maleável, muito mais flexível, ou seja, qualquer peça que fosse tecida com esta linha e esta espessura de agulha, produziria uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que teria um caimento mais flexível, mais ondulante, por assim dizer. Enquanto que, com uma agulha pequena, a peça seria mais estruturada, mais densa, menos flexível também. Não sei se me consegui fazer entender. Pronto. Basicamente, isto era o que eu tinha para vos dizer em termos teóricos. Não há regras que digam que a agulha X tem que ser para a linha número Y. Não há regras que digam que vocês têm que taxativamente utilizar uma agulha para um determinado tipo de linha. Tudo depende da intenção daquilo que vocês querem produzir. Se querem um produto fluido, maleável, utilizam uma agulha maior. Se querem um produto mais estruturado, menos flexível, utilizam uma agulha menor. É de acordo com vocês. Agora, isto leva-me a dar meia dúzia de informações sobre o material que vocês precisarão de adquirir se quiserem acompanhar os meus vídeos de hoje em diante. Porque de hoje em diante vamos começar a fazer parte prática durante os vídeos. E os materiais que vocês precisarão adquirir são muito simples e eu não quero que vocês gastem muito dinheiro, porque o que nós vamos aqui fazer é praticar apenas. Não vamos estar a confeccionar nada em particular, vamos apenas estar a experimentar, a entrar em contacto com as fibras, com as agulhas, a tentar coordenar os movimentos das mãos, e para isso não precisamos gastar muito dinheiro. Portanto, o que eu sugeria era, procurem adquirir um novelo de lã acrílica. Não precisam comprar fibras naturais, que são muito mais caras. A lã acrílica é razoavelmente barata. Na loja chinesa perto da minha casa, um novelo de lã acrílica custa 2 euros. Ok? E eu sugeriria que fosse de nível 4, ok? Médio, ou superior. Isto porquê? Porque quanto mais grossa for a fibra, mais fácil é para os vossos olhos acostumarem-se a observar os pontos e onde é que a agulha tem que entrar, etc, etc. Lã ou fibra muito fina vai dificultar a vossa visão, vai forçar muito a vossa visão, vai-vos deixar cansados e impacientes. Portanto, uma lã de nível 4 ou superior fará
o efeito, e uma agulha entre os 4,5 e os 6 milímetros, porque também uma agulha mais grossa produz um trabalho mais denso, maior, pronto, por assim dizer, e portanto vai facilitar a vossa visão. Enquanto a vossa vista não estiver acostumada ao crochê e aos pontos, vamos trabalhar com lã ou acrílico e agulhas maiores em termos de tamanho, para que seja mais fácil vocês verem o que estão a fazer e acompanharem aquilo que eu vou fazendo entretanto. Dica importante: além de uma lã espessa, pelo menos de tamanho médio, e de uma agulha grossa, entre os 4,5 e os 6 milímetros, eu sugeriria que vocês adquirissem uma lã de uma cor clara. Um amarelo, um bege, um azul bebê, qualquer cor mais clara, porque cores muito escuras encobrem, por assim dizer, os pontos e tornam a visão daquilo que estamos a fazer também mais difícil. O preto é particularmente difícil de trabalhar e o azul escuro é particularmente difícil de trabalhar, porque sendo a lã tão escura, vai de certa forma ocultar os pontos e vai tornar para nós, que somos inexperientes, okay? Vai-nos dificultar a visão daquilo que nós queremos fazer e daquilo que estamos de facto a fazer. Okay? Basicamente esta é a lista de material. Vamos passar para a parte prática? Então, até já, que eu vou mudar de câmera. Estou de volta e, como vocês podem ver, já tenho aqui em mãos um novelo de lã acrílica e uma agulha que eu vos vou mostrar aqui, se isto conseguir focar, uma agulha de 5,5 milímetros. Não se vê nada, não foca, mas garanto-vos que... já dá? Não. Garanto-vos que é uma agulha de 5,5 milímetros. Não sei se conseguem ver ou não. Olha, eu não consigo ver nada. 5,5 milímetros. E agora, primeira pergunta que me fazem: como é que eu sei que uma agulha de 5,5 milímetros é adequada para trabalhar com este acrílico aqui em particular? Olha, basta fazer a seguinte experiência, que vocês também poderão fazer quando chegar a vossa vez de experimentar lãs e agulhas e essas coisas todas. Vejam o seguinte: a partir do momento em que eu faço isto, a lã e a agulha, e a lã encaixa perfeitamente no gancho da agulha, a partir do momento em que, neste caso, até encaixa folgadamente no gancho, sabemos que a agulha dá para trabalhar com esta lã. Okay? Neste caso, como isto cabe folgadamente, podemos inclusivamente trabalhar com agulhas menores, de tamanho menor, porque continuamos a poder trabalhar, ou então com agulhas de tamanho maior, e tudo depende, como eu já disse anteriormente, do tipo de caimento que vocês querem dar à peça que estão a fazer, do tipo de estrutura que vocês querem criar. Ok? Agora, a primeira dúvida que me surgiu quando eu comecei a tentar fazer alguma coisa com o crochê, completamente amador, sem experiência rigorosamente nenhuma, é: ok, eu tenho uma agulha, eu tenho uma lã, e como é que eu faço para juntar uma coisa com a outra e poder começar a trabalhar com isto? Bem, para poder juntar a lã com a agulha, nós temos vários métodos, mas eu vou-vos ensinar dois que para mim são os mais fáceis de executar. O primeiro método que vocês vão ver é o chamado nó duplo. Para fazer o nó duplo, eu vou ensinar bem devagarinho para vocês verem como é que se faz. Ora bem, reparem, eu tenho aqui a lã e vou pousar a agulha em cima da lã. Aqui. E agora o que eu faço é, pego nas pontas da lã e faço um nó. Deixa eu pôr aqui direitinho. Um nó, que eu não aperto muito, e depois faço um segundo nó, que eu já posso apertar um pouco mais. Ok? E temos a lã presa à agulha. Reparem numa coisa muito importante. Depois de prender a lã à agulha, é importante que a lã possa percorrer todo o comprimento da agulha sem que haja atrito ou fricção. Portanto, que haja uma folga na lã de forma a poder percorrer a agulha sem problema nenhum. Okay? Quais é que são as vantagens do nó duplo? O nó duplo tem a vantagem de ser uma coisa super fácil de fazer. Não é ciência quântica dar dois nós na lã de forma a prender na agulha. Portanto, é muito fácil de fazer e essa é a maior vantagem.
Desvantagens do nó duplo. O nó duplo cria um volume aqui com os nós que por vezes torna difícil de disfarçar quando estamos a fazer os remates finais. E, portanto, corremos o risco do início da peça ter um volume ali que não fica esteticamente agradável. Outra desvantagem é o facto de o nó duplo não ser ajustável, ou seja, imagina que nós fazemos o nó duplo e acabamos por apertar demais e a lã não corre com facilidade na agulha. Nós não temos forma de alargar o nó. A única forma que nós temos é desfazer o nó e voltar a fazer de novo desde o princípio. Portanto, não é ajustável. Não podemos nem apertar, nem alargar o nó sem ter que o desfazer. Esse é também um dos inconvenientes. Pronto. Nó duplo, acho que não vale a pena repetir nem fazer de novo, porque é dar 2 nós na lã e ficar com a agulha lá dentro do nó, portanto não tem nada que saber. Agora vou-vos ensinar como é que se faz o nó corrediço. O nó corrediço é o meu preferido. Eu depois também vos vou explicar quais é que são as vantagens do nó corrediço. Eu não vou estar aqui com chatices a cortar, a desfazer o nó. Cortei e está a andar. E agora vou-vos mostrar como é que se faz o nó corrediço. Ora bem, no nó corrediço nós fazemos da seguinte forma. Eu tenho aqui a lã, ok, esticadinha, e o que eu vou fazer é, entre o meu dedo indicador e o meu dedo polegar, eu vou agarrar nos 2 pés da lã, de forma a fazer um arco. Estão a ver? Está aqui um arco feito. Depois deste arco feito, eu pego aqui no arco, meto este dedo aqui dentro e dou uma volta. E depois de dar a volta, meto o dedo indicador e o dedo polegar dentro da voltinha, dentro do arco, e vou buscar o fio que vem do novelo. Puxo e o nó está feito. Depois é só introduzir a agulha e desta vez estão a ver que está muito largo, não está? E desta vez este nó, sendo corrediço, pode-se ajustar, podemos apertar ou alargar de acordo com a necessidade e de acordo com a agulha que temos para trabalhar. Estão a ver? É um nó ajustável. Pronto. Isso faz-me logo chegar à conclusão que uma das grandes vantagens do nó corrediço é o facto de ser ajustável. Outra vantagem é o facto de o volume do nó não ser tão espesso quanto o volume do nó duplo. Portanto, é mais fácil disfarçar o volume do nó corrediço do que disfarçar o volume do nó duplo. E depois tem outra vantagem que é, não gostamos, não ficou bem, desfaz-se com esta facilidade toda, é só puxar as pontas. Vou-vos mostrar novamente, porque este aqui é um pouco mais complicado, como é que nós fazemos o nó corrediço. Então fazemos da seguinte forma. Tenho a lã aqui esticadinha, pego entre o meu indicador e o meu polegar, agarro nos 2 pés da lã para fazer um arco. Se vocês virem por baixo da minha mão, vocês têm este pé da lã, que é o pé do fim, que não tem mais nada, que acabou aqui, e têm este pé aqui, que é aquele que vai ligar ao novelo. Okay? Para dar seguimento ao nó corrediço, agarro aqui no arcozinho, nesta argolinha, meto o dedo indicador lá dentro, dou uma voltinha, depois meto o indicador e o polegar dentro da argola, vou buscar o pé da lã que vem do novelo, puxo e temos o nó corrediço feito. Encaixamos a agulha, apertamos de acordo com a necessidade que for necessário. Ok? Mais uma vez, que é para ter a certeza que toda a gente percebeu como é que se faz. Vamos desfazer. Acabou. Está desfeito. Temos a lã aqui, tranquila, direitinha, sem problema nenhum. Agarramos na lã e pegamos no nosso dedo indicador e o nosso polegar e fazemos uma argola, um arco. Aqui está o arco feito. Por baixo nós temos esta ponta da lã que acaba aqui, que não tem mais nada, e temos a outra ponta da lã que conduz ao novelo. Pegamos aqui na argola, colocamos o dedo indicador e damos com o dedo indicador uma volta. Viram? Fizemos aqui uma espécie de um L. Demos uma volta. Pomos o polegar cá dentro para se juntar ao indicador e vamos buscar
a lã que conduz ao novelo. Puxamos e temos o nó corrediço feito. Depois é só meter a agulha e ajustar ao tamanho da agulha, ao tamanho adequado da agulha, e temos o nó corrediço feito e inserido na agulha. Fácil? Ok? Vamos treinar? Vão praticar? A ver se conseguem? Pronto. Acho que conseguiram perceber como é que funciona, não conseguiram? Ora bem, agora já tenho a agulha e a lã presas uma à outra. E agora, o que é que se faz de seguida? Qual é o próximo passo? Como é que nós podemos começar a trabalhar? Olha, nós já temos aqui um problema, que é, nós temos do lado esquerdo a lã, temos do lado direito a agulha, e como é que nós seguramos nestas coisas? Como é que nós começamos a manusear estes instrumentos? Há várias maneiras de manusear os instrumentos. Por exemplo, há quem pegue na lã, ok? E faça a lã percorrer os dedos e dar 2 voltas ao polegar, de forma a ficar com esta parte aqui esticada para criar tensão na linha. Okay? Por outro lado, para segurar na agulha, há quem segure de 2 formas diferentes. Há quem segure na agulha como se fosse um lápis ou uma caneta. Estão a ver? Como se fosse escrever com o lápis ou com a caneta. Aqui está. E depois manuseiam a agulha. Ou há quem faça como se fosse uma faca. Okay? Segura aqui e pomos aqui o dedinho como se fôssemos cortar a carne com uma faca. Seguramos como se fosse uma faca. Pessoalmente, a forma como eu lido com a lã e com a agulha é a seguinte. Eu não dou muitas voltinhas com a lã à volta dos dedos. O que eu faço é o seguinte. Com estes 3 dedos, eu abraço a lã que vem do novelo. Okay? Passo o dedo indicador por baixo da lã e com o dedo indicador, a ponta do dedo indicador e a ponta do polegar, faço uma espécie de pinça para segurar o trabalho que eu estou a fazer. Okay? Depois, para segurar na agulha, eu seguro na agulha como se fosse uma faca. Isso facilita, para mim, no meu entender, manusear a agulha e a lã sem grandes problemas. Ok? Eu não vou dizer que há uma forma correta e que há uma forma incorreta. Todas as formas que funcionam são corretas. Portanto, se vocês acharem que podem segurar a agulha com os pés e conseguem fazer um bom trabalho com isso, pois força. Tá? Se funciona, é para manter, é para fazer. Ok? E pronto. Seguro como se fosse a faca na agulha. Seguro aqui com estes 3 dedos para criar tensão, para não deixar o fio demasiado livre e também para não o prender demasiado, criar uma certa tensão, de forma a que os pontos sejam mais ou menos de um tamanho regular. E ao mesmo tempo que faço tudo isto, com esta pinça que eu formo com estes 2 dedos, eu vou puxar o trabalho para baixo. Ok? Deixa cá, aqui assim, vou puxar para que o trabalho vá correndo. Ok? Pronto. Agora vamos ver o que é que vamos fazer a seguida. Já comecei aqui a adiantar, vamos aprender a fazer o cordão e a fazer os elos para poder construir o trabalho em cima deles. Ok? Até já. E pronto, agora que temos a lã presa à agulha através do nó corrediço, eu vou ensinar-vos a fazer aquilo que é a base, que é o alicerce de qualquer trabalho. Aquilo sobre o qual o trabalho se vai construir. E nós chamamos a isso correntes. E um conjunto de correntes forma um cordão. Portanto, se eu fizer 5 correntes, tenho um cordão de 5 correntes. Ok? Portanto, um conjunto de correntes vai formar um cordão que pode ter um tamanho variável de acordo com as necessidades do projeto que nós vamos iniciar. Como é que então nós fazemos as correntes e como é que essas correntes vão formar um cordão? Então eu vou mostrar como é que eu costumo fazer. Depois vocês adaptam à vossa forma, àquilo que vos é confortável. Eu tenho aqui a lã, vou segurar a lã com estes 3 dedos, fechei, vou passar a lã por cima do dedo indicador e vou utilizar o polegar e o indicador para segurar aqui na base. Reparem que a laçada que está a segurar na agulha está folgada, circula para baixo e para cima sem dificuldade. E para fazer a primeira corrente, vamos fazer o seguinte. Reparem no seguinte. O gancho da agulha está voltado para cima.
E com o gancho da agulha voltado para cima, nós vamos aqui à lã que eu estou a segurar, passamos de baixo para cima, giramos o gancho para baixo e passamos por dentro desta laçada que estava presa na agulha. Tenho laçada na agulha de novo. Corre, está folgada. Gancho para cima. Passa pela lã de baixo para cima, gira o gancho para baixo para fixar, passa pelo meio da laçada, está feita mais uma corrente. Já tenho 2 correntes. Mais uma vez, bem devagar. Gancho para cima. Passa pela lã de baixo para cima. Quando está ali, gira o gancho para baixo para segurar a lã e passa pela laçada que estava na agulha e temos mais uma corrente feita. Aqui de novo, gancho para cima, passa pela lã de baixo para cima, gira o gancho para baixo, passa por aqui, está feito. Ó, para cima, passa de baixo para cima, gira o gancho para baixo, passa por ali, temos a corrente feita. Gancho para cima, passa pela lã de baixo para cima, gira o gancho para baixo, passa pela laçada, temos outra corrente feita. Gancho para cima, passa pela lã de baixo para cima, gira o gancho para baixo, passa por aqui, mais uma corrente feita. E já estamos aqui com um cordão de 1, 2... Ora, vamos cá contar. Eu vou pôr aqui para ver se a gente consegue contar com a ajuda desta agulha. Eu vou tirar daqui. E nós temos então o seguinte. Temos... A ver se eu não tapo o trabalho. Eu faço assim, aproximo daqui. Aproxima. Olá, vá, não tem brulhos. E temos uma corrente, 2 correntes, 3 correntes, 4 correntes, 5 correntes, 6 correntes e 7 correntes. É aqui. Está a ver? Cada ondinha que se faz aqui em cima, estão a ver aqui, isto faz uma espécie de umas ondinhas. Tá? Cada ondinha é uma corrente feita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A argola ou a laçada que está na agulha não conta como nada. Não é corrente, não é ponto, não é absolutamente nada. Só aquilo que está concluído, só as ondinhas que aqui estão concluídas, estão a ver estas ondinhas, é que contam como uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Qual é o desafio de fazer um cordão com várias correntes? O desafio é manter a tensão da linha ou da lã constante, de forma que cada corrente seja mais ou menos semelhante à anterior e à próxima. Ou seja, de forma que o cordão pareça uniforme com correntes do mesmo tamanho. Okay? Isto nem sempre se consegue à primeira. É uma questão de tentativa. Agora, a grande vantagem do crochê é que quando nós nos enganamos ou fazemos alguma coisa que não está tão bem feita, nós pegamos nisto, desfazemos e recomeçamos tudo de novo. Portanto, se eu tiver que vos prescrever um trabalho de casa, o meu trabalho é o seguinte. Treinem a fazer correntes, a fazer cordões. Ok? Façam para aí 1 km de cordão. Eu estou a exagerar, mas não se acanham, façam cordão. Vão tentando, vocês vão ganhando desenvoltura, vão ganhando velocidade a fazer as coisas e se tentarem manter mais ou menos a tensão constante, a tensão na lã constante, eu já estou a fazer asneira, é porque não estou a ver bem o que estou a fazer. Se mantiverem constante atenção, vocês vão fazer um cordão que vai parecer uniforme, ok? E quanto mais uniforme for, mais perfeitinho fica. Portanto, faz uma corrente, outra corrente, outra corrente, já saltou. Sabem que eu não estou a ver diretamente o que estou a fazer, eu estou a ver através da câmara. E, portanto, às vezes tenho dificuldade em acertar com os espaços. Ora bem, aqui, 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 aqui e pronto.
tentem fazer, estão a ver? Está mais ou menos uniforme, não se pode dizer que haja uma corrente muito maior ou muito menor do que as outras. Segredo também, mantenham as mãos flexíveis, não criem tensão, porque se criarem tensão nas mãos vão fazer com que o ponto seja muito apertado. E pontos muito apertados, correntes neste caso muito apertadas, dificultam que se construa alguma coisa depois em cima delas, ok? Por outro lado, se estiverem demasiadamente relaxados, vão fazer correntes muito grandes, muito largueironas, e as correntes muito largueironas dão um aspecto desleixado ao trabalho, ok? Tentem manter uma coisa constante. Estou-vos a dizer que talvez precisem de fazer 1 km de correntes, exagerando, ok? Façam o tamanho de correntes que seja necessário para ganhar a tensão apropriada, para se perceberem de qual é que é a tensão apropriada e para fazerem as coisas bem feitinhas e bonitinhas. Porém, não estejam mais do que 1 hora seguida a fazer correntes e correntes e correntes, ok? Façam uma pausa. Estar mais de 1 hora seguida a fazer constantemente o mesmo movimento com os pulsos e com as mãos pode causar dor nos tendões e nos músculos que estão associados a estas partes, às mãos e aos dedos, ok? Portanto, façam pausas, pelo menos de hora a hora, e antes de começar a trabalhar com isto, façam alguns alongamentos, ok? Alongamentos das mãos e dos braços para que o aquecimento esteja feito e vocês consigam trabalhar sem causar dor, sem ter dor, etc. Ok? Não sei se ficou suficientemente claro aquilo que eu queria transmitir hoje. Hoje aprendemos a fazer os nós para ligar a lã à agulha, nomeadamente o nó duplo ou o nó corrediço, e começávamos a fazer as nossas primeiras correntes, que formaram depois um cordão de tamanho variável consoante o número de correntes que nós fazemos, ok? Espero que tenham apreciado esta parte prática. No próximo vídeo nós vamos aprender a construir alguma coisa em cima das correntes. Vamos começar com o tamanho dos pontos, em termos de altura. Mas isso fica para o próximo vídeo. Entretanto, não só embora, porque ainda tenho uma surpresa para revelar para todos vocês, está bem? Até já, vou mudar de câmera novamente. Tchau! E pronto. Por hoje temos o primeiro tutorial terminado. E como vos prometi, tenho uma surpresa para vos revelar. Tenho uma boa novidade para vos revelar. É assim, o objetivo principal deste canal é dar a conhecer algumas técnicas básicas e elementares do crochê, mas eu gostaria muito que este canal crescesse. E para estimular o crescimento do canal e para vos estimular a vocês que me estão a assistir, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr like e de partilhar o vídeo. Mas além disso, eu vou fazer o seguinte. Neste momento eu tenho 20 e qualquer coisa subscritores. Ok, é um crescimento modesto, é um tamanho modesto, muito modesto. Mas eu gostaria de crescer e o meu primeiro objetivo é chegar aos 50 subscritores. Eu estou a fazer a coisa por baixo. Assim, quando eu chegar aos 50 subscritores, eu vou fazer um giveaway. Ok? Aproveitem esta oportunidade. Partilhem, recomendem o canal aos vossos amigos e às pessoas que se interessam pelo tema, e assim que eu chegar aos 50 subscritores, eu vou abrir um vídeo para anunciar um giveaway e para vos mostrar exatamente o que é que eu vou oferecer nesse giveaway. Posso revelar apenas que o que eu vou oferecer está obviamente relacionado com as artes têxteis e com o crochê em particular. Portanto, não percam esta oportunidade. Quanto menos subscritores houver, mais possibilidades vocês têm de ganhar o giveaway. Portanto, façam para chegar aos 50 e eu faço o giveaway e depois vou estabelecendo metas a pouco e pouco para nós conseguirmos ir tendo um crescimento mais ou menos sustentável. Ok? Então, vamos crescer até aos 50 subscritores para ganhar umas prendinhas. Boa? Façam então por isso. Subscrevam, façam like, partilhem, recomendem e nós vemos-nos em breve. Adeus, até breve e até à próxima. Até o próximo vídeo. Tchau!